tudo bem? É nosso terceiro vídeo da saga Make para Iniciantes. Eu espero que vocês gostem do vídeo, desvendando os mistérios do esfumado. Eu espero que vocês gostem e quem quiser conferir é só continuar assistindo. Ah, não esquece de clicar em gostei aí, hein? Então vamos começar. E eu já apliquei o primer. Então eu vou vir agora com a fitinha aqui. Eu tirei o excesso da maquiagem, o excesso da cola na minha mão. Vou colocar aqui, como sempre, no final do olho, em direção à sobrancelha. Para começar as dicas sobre o esfumado, eu cheguei um pouco mais perto da câmera, que acho que fica melhor pra vocês verem, né? Só que eu não vou aproximar demais porque a minha câmera não tá focando direito muito perto, sabe? Então eu achei melhor assim. E me desculpe se tiver um pouco de barulho, mas é o ar-condicionado, porque senão não tem condições, tá? Isso aí, vamos lá então. Bom, uma dica pra fazer um esfumado. O esfumado, na verdade, é como se fosse um degradê das sombras, né? E é pra ficar aquela coisa bem sutil, assim, bem bonita. Então, eu sempre gosto de começar com uma sombra um pouco mais clara. No caso, como aqui é marrom, né, em tons de marrom, eu prefiro começar com um tom que seja um pouco mais perto da minha pele. Que seja só um pouquinho mais escuro, sabe? Um marronzinho bem claro. E eu recomendo pra quem tá começando, quem ainda não pegou o jeito pra esfumar, é melhor começar a treinar com sombra marrom mesmo, antes de tentar já com o preto, porque o preto ele é bem complicadinho pra esfumar e tudo, porque se tu pega muito no pincel, ele ele cai aqui embaixo, sabe? Ele fica depositado e tal, mas não só por isso, né? Porque dá pra limpar. Mas ele é bem complicadinho de esfumar. Então, eu acho que pega o jeito primeiro com tons de marrom e tal, assim, que é um pouco mais fácil de esfumar. Bom, pra esfumar, eu uso esse pincel gordinho. Ele é da Macrylan, da linha Eco Tools. E eu adoro ele é de cerdas sintéticas. Elas são bem macias, então é ótimo para esfumar e ele esfuma muito bem a sombra. Então o ideal é que tu tenha um pincelzinho assim, um pouquinho mais gordinho, sabe? Para esfumar bem. Mas quem ainda não tem, a minha dica é use uma haste flexível. Sem uma haste flexível dá para esfumar. Porque tu vem aqui devagarinho e tu vai fazer os mesmos movimentos que tu faria com o pincel. E tu vai passando de leve, bem de leve também, que nem o pincel, que nem eu já vou mostrar. Vai passando bem de leve, que ele vai esfumando a sombra, sabe? Ele ajuda muito. Ou dá pra fazer com os dedos também, só que com os dedos é um pouquinho mais complicado. Porque o melhor é que seja uma coisinha menor, né? Uma coisa menor, assim, fica mais fácil ali no olho. Mas dá pra ir com o dedinho também, tu pode ir devagarinho assim, esfumando, que também dá certo. Eu vou tentar demonstrar um pouquinho depois. Mas pra quem já tem o pincel... E pra começar o nosso esfumado, eu vou vir com esse tomzinho de marrom que eu falei. Então a gente pega assim um pouquinho no pincel e a gente vai depositar... Depositar não, a gente vai começar a esfumar com ele aqui no finalzinho. Chega mais pertinho. No finalzinho e aqui que tem o nosso côncavo, que é esse espacinho aqui é onde termina o globo ocular e começa o ossinho, sabe? Aqui é o nosso côncavo. Então a gente vai começar esfumando aqui. E o jeito certo é tu vai e vem com o pincel, vai e vem. Dá pra fazer círculozinhos assim. Aí a gente volta com mais um pouco da sombra. E ela vai ajudar, na verdade, a fazer uma base pro nosso esfumado. Como ela é bem clarinha, ela não fica assim marcada já. Não pode chegar até a sobrancelha. Nunca chega até a sobrancelha. Deixa mais ou menos um dedinho aqui, assim, mais ou menos, sem essa sombra, sem pegar o esfumado. Porque aí a gente vai iluminar depois. Agora a gente vai vir com um tom um pouco mais escuro de marrom. Começar a formar mesmo o nosso esfumado. Então eu vou pegar ele com esse mesmo pincel gordinho e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com essa sombra clarinha. A gente vai começar a esfumar aqui no nosso côncavo.
E o bom é pegar pouquinha sombra, porque senão ele começa a ficar muito marcado, tá vendo? Então tem que vir com um pouquinho. E quanto mais na ponta do pincel tu pegar, mais leve vai ficar a tua mão. Então tu não pode apertar o pincel. Tu tem que ir bem levemente, que aí vai fazer esse esfumado ficar bem bonito. Porque quanto mais forte você aperta no pincel, mais vai ficar concentrada essa sombra. Então significa que vai ser mais difícil de esfumar. Então você tem que ir com a mão bem levinha mesmo. E não vai e vem. E tu vai acrescentando mais sombra conforme achar necessário. Nunca pegar demais, porque se tu pegar demais depois não tem como tirar. Assim, tu vai acrescentando aos poucos conforme tu vai vendo que vai ficando o teu esfumado. Agora é sempre bom ter um papelzinho junto pra ir tirando o excesso do pincel. Pra quem vai usar só um. O bom é ter mais pincéis e aí conforme tu vai esfumando, tu troca de pincel. Tu pega um limpo pra vir dar uma misturada, ou tu usa pra uma sombra um, pra outra sombra outro. Agora a gente vai iluminar abaixo da sobrancelha. E eu gosto de iluminar com esse pó, que é o mesmo pó que eu uso no rosto, porque como ele é do meu tom, do tom da minha pele, ele é clarinho, então eu acho que ele fica um iluminado um pouco mais natural. Mas aí a gente vai acrescentando conforme a gente acha que vai ficar melhor. Então o certo é tu aplicar aqui no arco da sobrancelha. Tu vem esfumando, o que sobra no pincel tu puxa pro começo da sobrancelha, mas a maior parte fica aqui na parte que levanta a sobrancelha. E o restinho do pincel tu traz um pouco aqui onde já começa o nosso esfumado. Só no começo, que é pra não ficar aquela divisão. Para ajudar a ficar um degradê melhor das nossas sombras, a gente vai pegar um marrom um pouquinho mais escuro para marcar bem o nosso côncavo. Então eu vou pegar primeiro com um pincel assim de topo reto e eu vou aplicar, eu vou trazer retinho aqui, meio que fazendo o contorno do meu côncavo. Como eu tenho a pálpebra gordinha, eu vou fazer um pouquinho acima, mas isso é pro meu caso, tá, gente? Você aí que tem o côncavo bem marcado, faz bem no côncavo. E pra esfumar, o truque agora pra ficar um degradê das sombras no esfumado é tu não vir com aquele pincel bem gordinho já e esfumar tudo. Porque vai ficar meio que uma coisa só, entende? Não vai ficar aquele degradê das cores, dos tons de marrom. Então eu vim com um pincelzinho assim meio de pálpebra, ele é achatadinho, e eu vou usar pra esfumar essa sombra. E a gente vai fazer um vai e vem com esse pincel mais fininho. Mas por enquanto a gente vai ficar bem concentrado onde a gente aplicou a sombra. E faz um vai e vem com o pincel. E de leve, né? Que agora é pra ficar no nosso côncavo. E agora eu vou mostrar como dá pra fazer com a haste flexível. Eu só vim com a pontinha dela, ó. E tu vai e vem, faz que nem tu faria com o pincel. E bem de levinho, porque ela tira de leve, né? Então tu vai indo bem devagar, bem de leve. Depois que a gente já fez nosso vai e vem, dá pra ver que ficou meio marcadinho, né? Então a gente vai vir na bordinha dele bem de levezinho. Com o pincel gordinho de novo, a gente vai vir bem de leve. E vai dar uma esfumadinha bem de leve. Mas só um vai e vem, que é pra não ficar aquela coisa muito misturada. Então a parte do nosso côncavo tá mais concentrada aqui. E em cima tem aquele degradê mais leve. Basicamente é isso, nosso esfumado. O negócio é só tu ir cuidando com os tons das cores que tu escolhe. E ter um cuidadinho na hora de esfumar mesmo. Vai e vem, tem que ter muita paciência, que é pra esse esfumado ficar bem bonito. Quanto mais tu esfumar, mais ele vai ficar bonito, mais vai ficar esse degradêzinho assim.
Eu vou terminar a minha maquiagem, mas não é exatamente um tutorial inteiro, né? É mais sobre como esfumar direito. Minha maquiagem, eu vou aplicar um primerzinho aqui na pálpebra. Aplicar essa sombra aqui. Vou aplicar com o dedo mesmo. Com aquela sombra marrom. Vou esfumar aqui nos cílios inferiores. Fazer meu delineado gatinho. Então eu já passei a máscara de cílios, usei a Colossal da Maybelline. E o batom é o 187 da Max Love. Gostado das dicas para esfumar. E espero que vocês arrasem por aí. Não esqueçam de que se vocês botarem em prática, tirarem uma foto e forem postar nas redes sociais, podem usar a hashtag SagaMPI para mim achar a sua fotinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!